E aí, beleza? Mais uma vez voltou à pauta do cidadão brasileiro o assunto da possibilidade de se privatizar o SUS. Esse cara que alguns chamam de presidente voltou a falar no assunto, disse que podia privatizar, daqui a pouco não podia mais privatizar, mais uma dessas loucuras que ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é papo pra distrair, o que é cortina de fumaça, o que não é. O Brasil 2020. Seja como for, hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o SUS. Mais especificamente, não é bem sobre o SUS, eu queria mais falar sobre o não SUS, sobre o outro lado da moeda, sobre planos privados de saúde. Vamos falar sobre isso? Desde muito pequeno, desde que eu me lembro, começar a ouvir alguma coisa sobre saúde pública, sobre hospitais, eu lembro das pessoas falando que o sistema público de saúde brasileiro é muito ruim, que você não pode contar com o SUS. Eu lembro de ver na TV, desde muito novo, gente que morria nas filas dos hospitais, que o hospital está sempre lotado, que não tinha lugar para as pessoas. E todo mundo falava, eu ouvia as pessoas falando, os adultos falando, que no Brasil, para você tem que ter um plano de saúde privado para se garantir, porque se você depender do SUS, está fudido. Como é que você vai poder dormir em paz sabendo que seu filho pode ficar doente, que você não vai ter um hospital para levar ele? Então, não dá para contar com o SUS, tem que ter um plano de saúde. Mas lá em 94, mais ou menos, quando eu tinha uns 14 anos de idade, a minha mãe teve câncer. Minha mãe faleceu já. Mas ela não faleceu por falta de atendimento médico. Muito pelo contrário, ela foi atendida pelo SUS e foi um puto do atendimento. Ela ganhava tudo, inclusive os medicamentos mais modernos da época e tal, que estavam chegando, estavam sendo testados, ela já tinha acesso. E eu lembro já nessa época ficar pensando, porra, mas me falam tão mal desse negócio. E minha mãe tá fazendo tudo de graça. Não parecia tão ruim, parecia conflitante isso. Mas assim como eu, talvez você tenha ouvido falar há muito tempo, essa ideia de que você não pode depender do SUS para viver. Que apesar de a gente ter um sistema público de saúde, que o indicado para você, para sua família, é ter um plano privado. Da mesma forma como fala sobre o ensino público, né? Que dizia, não, até tem a opção de estudar de graça no Brasil, mas é um lixo, você tem que botar seu filho numa escola particular, se quiser que ele tenha um bom ensino de verdade, preparando ele para o mercado de trabalho. É um pensamento, de certa forma, corrente no Brasil, né? E eu acho interessante se perguntar por que se pensa isso, né? Qual que é a origem desse pensamento? Não eu quero dizer que nossa, o SUS funciona perfeitamente em todos os lugares do Brasil. Eu me atendo pelo SUS e sou super bem atendido. Aqui no meu bairro, pelo menos, o atendimento é muito bom. Consigo consultas, me atende pelo WhatsApp. Assim, é muito gostoso de ser atendido pelo SUS. Mas eu não posso falar por onde eu moro como uma regra geral. Eu nem saberia dizer isso. Posso estar falando merda, né? Então não tô aqui para dizer que, nossa, é tudo mentira. O SUS é perfeito, vocês que não estão sabendo. Não é essa a questão é mais essa ideia que nos é vendida. Porque grande parte das pessoas que dizem que o SUS é ruim nunca chegaram nem perto de um atendimento do SUS. Você deve conhecer um monte de gente que teve plano de saúde a vida inteira, que nunca botou o pé num posto de saúde ou num hospital do SUS, mas que tem certeza absoluta que o SUS é ruim. Assim como tem gente que diz que a educação pública é ruim, mas nunca botou o pé numa escola pública. Uma família como a minha, por exemplo, eu sou casado, tenho 3 filhos. Um plano de saúde privado da Unimed, por exemplo, eu acho que a Unimed é a maior do Brasil, né? Dá mais de R$1.000 por mês. Isso dá R$12.000 por ano. 10 anos aí já são R$120.000 que o cara paga num plano de saúde. E se você conversar com as pessoas que têm plano de saúde, elas usam muito pouco, né? Não é como se você tivesse um plano de saúde eu tenho um plano de saúde para usar todo mês eu faço essa consulta, esse exame. A grande maioria das pessoas que têm um plano de saúde tem mais como uma garantia. Quase como o seguro do carro, uma coisa assim, eu estou pagando R$12.000 por ano para se acontecer alguma coisa, eu não depender do SUS. E eu sei que eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Você provavelmente conhece muitas pessoas, talvez você, a sua família, tenha um plano de saúde como tipo um seguro de acidente para carro. Você está pagando para, no caso de uma situação, você não ficar na mão, você ter um atendimento e tal, né? Então aqui,
a pergunta começa a ficar interessante. Porque no fim das contas, o que vende um plano de saúde? Qual que é o produto principal da venda de um plano de saúde? O que a Unimed vende? Se o vendedor da Unimed chega para você e falar, eu quero te vender um plano da Unimed, o que no fim das contas ele está vendendo? Você pode dizer que ele está vendendo, eu tenho direito a consultas, eu tenho direitos. Mas no fim das contas, você não está comprando consultas, não está comprando exames. Você está pagando, no fim das contas, para aliviar o seu medo. O que um plano de saúde vende, o grande negócio, a grande matéria-prima de um plano de saúde privado é o medo. Quanto mais medo você tiver, quanto mais medo a sua família tiver de pegar uma doença, de morrer, de ser atropelado e não ter aonde ser internado, de ter um câncer, não ter como ser tratado, de ter uma infecção, quanto mais medo você tiver, mais um plano de saúde vende. Porque o Unimed está pouco se fodendo se você vai realmente usar ou não vai usar, se vai fazer uma consulta, se não vai, se vai ter que fazer algum procedimento. Até porque quando você tiver que fazer um procedimento pela Unimed, tiver que fazer uma vasectomia, ou tiver que tirar a sua vesícula. Eu fiz as duas coisas pela Unimed. Eu já tirei minha vesícula pela Unimed e fiz uma vasectomia pela Unimed. Quando eu tirei a minha vesícula, eu tive que provar pela Unimed que eu não estava fazendo aquilo lá por uma questão estética, para ficar mais bonito sem a vesícula. E quando eu fiz uma vasectomia, depois de eu ter 3 filhos, eu passei 1 ano e meio passando de médico em médico para ver se uma hora eu desistia de fazer. Ou seja, eu tive uma dor de cabeça sem fim. E grande parte das pessoas acaba desistindo no meio do caminho. Porque para a Unimed, foda-se. O grande produto dessa venda é a insegurança. É o medo da morte. E olha que louco que acontece, porque se permite que o medo da morte, a insegurança, o seu medo da sua família ficar desprotegida, ficar à mercê da própria sorte, se torna um negócio. Como é que a gente pode simplesmente aceitar que a saúde seja um negócio privado, que possa se lidar com a saúde como um negócio, como um comércio? A galera ficava muito puta na época dos médicos cubanos, porque ninguém entendia aqui no Brasil que em Cuba não se trata a saúde como um negócio, mas sim como um direito da população. Porque a gente está acostumado aqui a ser explorado a partir do nosso medo de morrer, a partir do nosso medo de ficar doente, a partir do nosso medo de ficar descuidado. Simplesmente cogitar a possibilidade de um país do nosso tamanho não ter um sistema público de saúde, primeiro que nem deveria poder ter sistemas privados de saúde. Não faz sentido você usar a saúde como uma moeda de troca baseado nas regras do capitalismo, de oferta, de procura. Se você pode pagar, tem. Se não pode pagar, não tem. E foda-se. Mas nos Estados Unidos não tem. Sim, não tem. E é uma merda. É um horror. E os americanos estão malucos tentando ver se alguém dá um jeito de ter um sistema de saúde lá. Mas o SUS não funciona, tem muita fila, tem muito... Então, é um problema. Lógico que é um problema. Você realmente acha que a solução para resolver um problema é então você botar na mão de empresários, de gente que vai usar a sua possibilidade de não conseguir resolver suas questões de saúde como uma chance de lucrar? Você realmente acha que isso é a forma de lidar com os problemas do SUS? E outra, você tem noção que para quanta gente importa que o SUS seja sucateado? Para quanta gente importa que você não confie no SUS? Para quanta gente importa que você olhe e diga, não, tem uma opção que é de graça, mas a de graça eu não quero. Eu quero pagar. Eu quero pagar quanto você me cobrar, a de graça eu não quero, porque eu não posso confiar nela. Isso parece uma piada, né? Você sabe a quem interessa que o SUS seja sucateado, a quem interessa que passe essa imagem de que o SUS não funciona. Para você ver o tamanho da mágica que se cria, que a galera consegue te fazer acreditar que algo de graça é menos vantajoso que algo que você paga muito caro. Não dá nem para entender uma coisa dessas. Ou melhor, dá. Porque é o medo. Você é casado? Você tem filhos? Você mora com seus pais, com gente mais velha?
está no meio do coronavírus, onde o ministro da saúde é um militar, onde o presidente diz que para gastar dinheiro com vacina se pode se gastar dinheiro com a cura, que para ele cloroquina deu certo. É óbvio que você não vai confiar num sistema desses. E é curioso aqui perceber como que o capitalismo consegue chegar em instâncias tão profundas da psique humana e transformar qualquer coisa em mercadoria, inclusive o seu medo da morte, inclusive o seu senso de proteção da sua família. E o SUS tem que melhorar? Porra, tem que melhorar pra caralho. Mas ele só vai melhorar quando nós, como população brasileira, não só dissermos que a gente exige que ele melhore, mas quando a gente começar a estar lá também, né? A usar ele. Graças a Deus que eu não sou o presidente desse país, eu não sou ninguém que manda aqui, porque da minha parte, numa sociedade minimamente coerente, minimamente que queira se autogerir e se proteger e continuar existindo, nunca que saúde poderia ser um assunto de negócios, de lucro, de capital. Deus me livre. SUS é foda. Lute pelo SUS.